Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Caesarpedia. Eu sou o César, hoje é 23 de dezembro de 2023 e hoje nós vamos falar do capítulo 20 de Not in His Image, Para Além da Religião. Nós vamos tratar aqui de um assunto bem interessante e ele começa com Marcos Aurelius. Marcos Aurelius foi um imperador romano iniciado em Eleusis, né, no culto dos mistérios. E o Marcos Aurelius ele definiu numa linguagem simples e direta a essência da ética pagã. O código de honra e bondade da sociedade pagã. O cara disse o seguinte: a natureza constitui seres racionais para o seu próprio benefício mútuo, cada um para ajudar seus semelhantes de acordo com o seu valor, e de modo algum prejudicá-los. Meditações, livro 9. As meditações de Marcos Aurelius são diários de campanha, são reflexões filosóficas que ele escreveu enquanto vivia com seus homens no fronte de batalha, nas distantes fronteiras do rio Danúbio, cumprindo seu dever de proteger o seu império e o seu povo contra as invasões bárbaras. Marcos Aurelius era o homem mais poderoso na Terra naquele momento em que ele escreveu as suas meditações. E ele tinha consciência do seu lugar, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua posição no império, ou seja, o topo. E ele fala de si e da sua visão de mundo, ele é conhecido como o imperador filósofo. As suas meditações são o melhor resumo da escala de valores da ética pagã, melhor do que qualquer outro documento da antiguidade, e foi escrito pelo homem mais poderoso da Terra. Não soa como utopia. A visão de mundo de Marcos Aurelius é talvez um mapa, né, para uma sociedade igualitária possível. Eu sugiro que os senhores leiam pelo menos umas 3 vezes as meditações de Marcos Aurelius e sublinhem o que for relevante, o que o senhor achar que bate, né, com a sua personalidade, com a sua constituição, com os seus princípios. O senhor vai ver que o senhor tem muito mais em comum com Marcos Aurelius, o grande imperador, do que o senhor imagina. O igualitarismo do Marcos Aurelius é uma coisa bem possível. Dizem que o cristianismo prevaleceu porque era democrático. Isso é uma corrente muito forte no pensamento. E seguindo essa lógica superficial, a gente só pode deduzir que a moralidade pagã desapareceu porque era igualitária. E não é bem assim. Em uma sociedade igualitária, os mesmos valores se aplicam a todas as pessoas, independentemente de como elas sofrem na vida ou triunfam sobre o sofrimento. Todos são iguais perante o poder do destino. Fortuna, eles tinham conceitos diferentes dos conceitos cristãos. A ética salvacionista assume que o destino pode ser alterado por condições especiais dadas apenas aos fiéis. Essa ética estabelece uma agenda totalitária baseada no valor de redenção atribuído ao sofrimento. Sofrimento este que pode ser infligido por Deus ou não, a questão é incerta, né? Mas que certamente só Deus pode aliviar. Então a vantagem da solução salvacionista está apoiada em 2 fatores. O seu apelo democrático, ou seja, qualquer um que abrace o credo cristão recebe atenção especial do Deus Salvador. E o segundo pilar é a força das crenças não verificáveis, que por isso mesmo não são passíveis de refutação racional, porque elas não são racionais. Finalmente, o salvacionismo imbui valor universal ao sofrimento e confere-lhe um caráter mágico, redentor. Não havia antídoto na cultura pagã para tal mistificação grotesca. O princípio pagão da tolerância permeia todas as meditações de Marcos Aurelius. Ela não foi um mandamento divino.
A tolerância não é invenção cristã ou invenção do povo do livro. E curiosamente, né, ou obviamente, a tolerância não foi abraçada pelo cristianismo do Império Romano, né? Quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, a tolerância ficou de fora. Então, esse mindset do eu sofro, mas eu vou ser redimido, vem do vínculo vítima-perpetrador, que falamos anteriormente. E o amor universal, meus queridos, foi a arma perfeita do império para a dominação. O sistema de valores da ética pagã, ela é inerente ao ser humano. Ela não precisa de nenhum aval divino, não precisa de nenhum mandato ou selo de aprovação sobre-humana. Ela é encontrada por aí, pela natureza, né? A ordem social pagã, ela é encontrada na natureza muito antes de qualquer ordem social ter sido estabelecida. Ela está lá há muito, muito tempo, antes de alguém fazer alguma lei, né? Ou seja, bondade, tolerância, empatia, ódio, retribuição por mal causado, essas coisas são naturais no ser humano. Não adianta você suprimir, ela vai explodir em algum lugar. É parte inerente do que somos, né? Isso é uma coisa que precisa ser considerada. Nós somos o que somos. Em contraste com o salvacionismo, as religiões dos mistérios, como os estudiosos as chamam, eram dedicadas ao contínuo reencontro com a força extasiante da vida, Eros, e o aterramento na fonte da vida, Gaia. Amor e o planeta. Era essa a fundamentação das escolas dos mistérios, básica, né? Os Telestai, que fundaram e conduziram essas antigas instituições, acreditavam que a moralidade dos seres humanos deve estar enraizada na nossa relação com a natureza não humana, ou seja, a physis, o chão que o senhor pisa, de onde vem o seu alface. Esse era o fundamento do pensamento pagão. Num ensaio intitulado Self-Realization, An Ecological Approach to Being in the World, Arne Naess escreveu: não precisamos de moral para nos fazer respirar. Se o teu eu, no sentido amplo, abraça outro ser, você não precisa de exortação moral para mostrar carinho. Você cuida de si mesmo sem sentir qualquer pressão moral para fazê-lo, desde que você não tenha sucumbido a uma neurose, né, de algum tipo, desenvolvendo tendências autodestrutivas ou odiando-se a si mesmo. A bondade que vem naturalmente, não ditada por decreto divino ou subscrita por um esquema sobre-humano de recompensa e punição, pode ser inconcebível para muitas pessoas hoje em dia. A cultura dominadora degrada o espírito humano de tal forma que as pessoas, sob seu efeito, não podem acreditar em qualquer moralidade não ditada e imposta pelas autoridades. Lembrando que os arcons são escritos nos manuscritos de Nag Hammadi como as autoridades. Moral da história: coisas como amor, moralidade, empatia não podem ser comandadas. Não pode haver um mandamento para que eu tenha empatia com aquele poste ou com aquela pessoa. Não dá, não vai rolar. Mas a nossa moralidade por controle remoto, essa pode. Essa é a norma, né, nessa nossa sociedade subordinada por uma elite dominante que não tem a menor empatia pela humanidade, sequer com a natureza. How dare you? How dare you? Esse padrão transhumano, Zadik, né, que vem aí desses malditos globalistas, perverte e subverte tudo que é bom e natural, belo e espontâneo no animal humano. O John Lash, ele diz que a Gnosis não é uma religião alternativa, mas é uma alternativa a todas as religiões. Ele desenvolve isso aí até o fim do capítulo 20, que é o fim da parte 4 de Not in His Image. Mas a questão é a seguinte: será que essa visão sofiânica do mundo pode oferecer uma alternativa para a moralidade religiosa? A moralidade livre de dogmas religiosos é possível
onde a experiência religiosa ainda se baseia na força de vida divina, em vez de ser dirigida para fora do planeta por uma divindade extraplanetária. No entanto, ir além da ética salvacionista não é uma opção para todos. Desde que a mensagem mista de amor e retribuição foi entregue há quase 2000 anos, o Redentor trabalha misteriosamente no nosso meio. O Príncipe da Paz supervisiona o mundo cada vez mais perturbado e dividido. E os verdadeiros crentes mantêm a fé no poder do Pai para corrigir todas as coisas, mesmo que, misteriosamente, as pessoas continuem a tratar cada uma delas de forma atroz e as artimanhas virtuais jogam a população ao esquecimento. Como Helen Keller observou, a maioria das pessoas não quer ser livre, querem apenas estar em segurança, até mesmo a ilusão da segurança é melhor do que nada. Os processos naturais e instintivos que produziram a espécie humana também a dotaram da capacidade de conhecer a si mesma e agir moralmente. Chamem isso de princípio Gaia Sophia. A noção não é exclusiva de John, ele fala, mas ela é amplamente discutida por deep ecologists, ecopsicólogos, historiadores culturais e muitas outras vozes alternativas no mundo de hoje. Que nós desenvolvemos nossos valores éticos e nossas capacidades de sobrevivência a partir de uma mesma dotação sobrenatural, o nosso nous, era um ensinamento primário nos mistérios. Na verdade, esta é a essência moral da sabedoria iniciática. E as pessoas podem objetar aí, né, se essa moralidade natural, né, ela é suficiente ou se ela é insuficiente, porque ela não dá respostas às velhas perguntas, né, feitas sobre a morte, sobre o mal, a injustiça, nem o velho mistério, né, daquela coisa a razão de estarmos aqui. Talvez a moralidade gaiana não ofereça isso. O salvacionismo com certeza oferece, mas temos que nos perguntar, e se as respostas estão erradas? Isso é fundamental. Mas, e se realmente não precisamos da fé para enfrentar as grandes questões da vida? E se para sermos plenamente humanos, precisamos apenas de abraçar as situações específicas em que surgem esses enigmas perenes, quando eles surgem? Enfrentar a morte com plena atenção, com consciência nua e crua, e não como uma crença pré-concebida sobre o que vem depois dela. Enfrentar a perda tal como ela vem, em vez de barganhar com Deus sobre como ela pode ser evitada ou compensada. Podemos viver com coragem e generosidade, sabendo que nem tudo na vida funciona e nem todas as situações podem ser corrigidas? Será que isso é possível? É possível levarmos a parte difícil da vida a sério e não recorrermos a mentiras para tornar tudo aceitável? Talvez, através da moralidade natural, nós possamos. Os gnósticos afirmam que a bondade infinita do pleroma reside na natureza humana. Nós não alcançamos a bondade natural comportando-nos em uma determinada maneira, seguindo um conjunto de regras. Agimos a partir dela, sempre que estamos plenamente vivos na autenticidade de ser antropos. O cristianismo, ele é um credo abraçado por bilhões, mas raramente escolhido por alguém. A mesma coisa acontece com o Islã, que hoje representa 1/5 da população de 8 bilhões de pessoas neste mundo. Os judeus é diferente porque eles transformaram a sua identidade racial em religião. Então você já nasce judeu ou não, né? É uma nação teológica e xenofóbica. Não é qualquer um que é judeu. Você tem que nascer naquela família, etc, etc. De qualquer forma, os judeus escolheram ser o povo escolhido. E tudo neste mundo se resume a escolhas, meus queridos. Esse é o ponto do capítulo 20 e o final da parte 3 de Not in His Image. Nós temos que lembrar que
O termo heresia, ele vem do verbo grego erastai, que significa escolher. Ser herege significa ter escolhas, significa não ser forçado ou obrigado a acreditar em algo só porque alguém falou. Um herege é livre para escolher em que acreditar ou deixar de acreditar. Russell Kirk, escrevendo sobre T.S. Eliot, o poeta, ele disse o seguinte: o herege não é um descrente, longe disso, mas sim um homem que enfatiza um ponto da doutrina de forma demasiado forte e obsessiva. Então, a obsessão pela loucura do pensamento cristão conferiu aos professores da antiguidade mais um título, o título de herege, porque eles tinham uma escolha, eles ofereciam uma escolha, mas essa obsessão em certos pontos, né? A salvação, a redenção pelo sofrimento, pontos-chave, atraiu para eles uma reação violenta e virulenta da igreja, que foi exercida pelas milícias cristãs. Esse nome existe, esse nome é histórico, e era o pessoal que fazia o serviço sujo. Foram eles que derramaram o sangue dos telestai, os professores da antiguidade, e por isso a gente entrou nesse buraco histórico, né? Que a gente foi entrando a funilamento cultural. Não estou criticando a Idade Média foi bastante rica, né? Em pensamento e arte, mas só um pensamento era possível. Eu sou Deus, e não há nenhum outro além de mim. Isaías 45, ou seria Yaldabaoth, ou Samael, o Deus cego, ou foi o Demiurgo que disse isso. Agora, os senhores têm uma outra alternativa. Os senhores podem escolher. O mito de Sofia é um mito que inspira empatia pela natureza e por tudo que é vivo. O animismo sofiânico, que é o pensamento que surge, né, do entendimento e da empatia com a Terra através da narrativa de Sofia, isso vai ser tratado num curso à parte. Então este é o fim da parte 3 de Não à Imagem de Deus, Not in His Image, de John Lamlash, traduzido por este que vos fala, e que pode ser impresso, quem sabe, no futuro. Eu tenho o meu canal no Instagram, Caesarpedia, pode procurar lá, faz contato comigo. Lá os senhores podem manifestar aí o interesse pelo livro, quem sabe a gente consegue fazer uma impressão dele. Retomaremos em breve, na parte 4 de Not in His Image, mas provavelmente só o ano que vem. Foi um prazer estar com os senhores em 2023, que 2024 venha suave como uma pluma e que tenhamos aí um bom fim de ano, um bom Natal para todos e que o solstício também seja lembrado, porque é dele que se trata. Um grande abraço.